comunidade. A exemplo do que foi realizado no ano de 2021, quando comemoramos com muita alegria os 70 anos da nossa comunidade, hoje nos reencontramos para relembrar algumas daquelas ações praticadas e também para juntos comemorarmos os seus 72 anos, ocorrido no dia 3 de junho corrente. Baseados no Salmo 127, versículo 1, temos como tema: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. No decorrer deste culto festivo, teremos a oportunidade de voltar um pouco atrás no tempo, para relembrar um pouco da sua história, da sua missão cristã como comunidade exemplar e respeitada que é no nosso município, e compartilhar lembranças pessoais guardadas com carinho ao longo destes anos. Neste momento, eu passo novamente os trabalhos ao nosso coro luterano da Paróquia Litoral Nordeste. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus e também em comunidade para celebrarmos então 72 anos da comunidade Bom Pastor aqui de Tramandaí. Vocês devem ter percebido algo diferente no nosso altar. Ele está todo vazio hoje. E nós pensamos então no início dessa parte litúrgica também compor esse altar e também nos fazer lembrar um pouco de alguns símbolos importantes que fazem parte da história e da vida de uma comunidade. E para isso nós temos crianças, adolescentes, jovens, também pessoas da comunidade, da UASE, participando então nessa composição desse nosso altar, onde nós também sempre nos reunimos para prestar culto ao nosso Deus. Começamos então. Cruz, eu trago
cruz, que simboliza o central da fé, a morte e a ressurreição de Jesus. Representa a vitória sobre a morte, representa o amor de Deus por nós. Eu trago a Bíblia, que é o testamento de Deus para orientar nossa vida. É a palavra mais importante que precisamos ouvir e seguir. Elementos da ceia. Eu trago os elementos da ceia, que nos unem a Cristo e aos irmãos na fé. A ceia do Senhor é a antecipação daquilo que teremos no reino de Deus. Eu trago as flores, que alegram a vida comunitária. Precisamos alegrar e perfumar a vida uns dos outros. Eu trago um lunário para lembrar sempre que a igreja é o lugar do canto, do louvor e das orações que sempre nos emocionam. Eu trago o livro, que representa a importância da educação ao longo de cada comunidade. O livro representa o conhecimento da verdade. Eu trago um livro de registros, que simboliza a história que está registrada, porém não foi escrito. Eu trago um livro de registros, antigo e em breve, que simboliza a história registrada e também aquela que não foi escrita, mas está na mente e no coração da comunidade. Eu trago um quilo de alimento que simboliza trabalho social e diaconal da comunidade. Eu trago uma ferramenta que simboliza o trabalho muito pesado na seara do Senhor. Eu trago um pacote de sementes, que simboliza o reino de Deus, que precisa ser semeado e cultivado com amor no dia a dia. Eu trago a vela que simboliza a luz de Cristo em nossa vida. Eu sou a luz do mundo.
quero saudar a todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, também pelo YouTube, e possamos nos sentir congregados e irmanados hoje como uma grande família, família de Cristo aqui em Tramandaí. Eu quero saudá-los então com palavras do Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A partir dessas palavras do salmista, nós somos também chamados a refletir hoje um pouco sobre aquilo que nós edificamos em nossa vida. E não estamos nos referindo a construções físicas, mas aquilo que nós construímos nas nossas relações diárias. E também a refletir sobre a nossa vigília, a vigília pessoal, de também não entrarmos e andarmos num caminho errado, que a gente possa sempre andar no caminho certo. Estamos aqui reunidos nessa manhã tão especial, nesse dia tão especial, em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E quero cantar junto com vocês e com o nosso maravilhoso coro a canção Ontem, Hoje, Para Sempre, Cristo é Meu Senhor. Cantamos 2 vezes. Mas pelo outro lado também nós acabamos nos aperfeiçoando e aprendemos a lidar com coisas de uma maneira diferente. Tudo muda, menos o amor de Deus em nossas vidas. Eu convido para nós termos um momento de oração, convido quem pudesse colocar em pé, e também as pessoas envolvidas na oração que também já possam vir aqui para frente, e enquanto nós intercalado com cada momento de oração, nós cantamos a canção Caminhamos pela Luz de Deus. Nos colocamos diante do Senhor no momento de oração. Senhor Deus, nas comemorações dos 70 anos de nossa comunidade, reconhecemos que não estivemos sós. Durante esse tempo, Tu acompanhaste a nós e aos que nos antecederam no caminho. E porque confiamos que continuarás sempre caminhando com teu povo, agora cantamos, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, 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 caminhamos, sempre caminhamos pela luz de Deus, caminhamos.
símbolos que representam a nossa rotina comunitária. Que esses símbolos representam aquilo que temos no coração para oferecer a Ti e ao nosso próximo. Esteja conosco na caminhada de fé. Por isso, cantemos. Pai eterno, só Tu sabes a quantidade de filhos e filhas, gente renascida do Teu amor, que encontraram nova vida neste templo ou nos outros locais de pregação da nossa paróquia. A maioria é gente alcançada pelo Teu plano de salvação. Elas têm comprovado a palavra que afirma: quem está em Cristo é nova criatura. E nós, agradecendo Tua salvação, mais uma vez Te louvamos cantando. Sol da graça, luz do amor, da justiça o resplendor. Venha ao povo Teu raiar, toda a terra iluminar. Ó vem Senhor, cantemos a canção Unidos, Unidos. A comunidade pode se sentar. Quando nós nos reunimos em culto, nós também sempre queremos nos orientar pela palavra de Deus. E hoje nos vem uma palavra do apóstolo Paulo à comunidade de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 7. Quem nos conduzirá a essa leitura é o jovem Enzo, do ensino confirmatório. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 7. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conversar por meio da paz que une vocês à união que o Espírito dá. Há um corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos esta e todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Amém. Obrigado, Edson, pela leitura desta palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, nesse momento em que nos reunimos aqui para ouvir a palavra, para tentar entendê-la,
mas também nos impulsionando assim para praticar os ensinamentos do Senhor em nossas vidas. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 72 anos que esta comunidade se reúne. E aqui pessoas se unem e se reúnem para ouvir sobre Deus, para viver a sua fé, para fortalecer a sua fé, para também fortalecer a sua unidade como igreja de Cristo. É uma história até mais longa do que a própria existência do município. O município de Tramandaí não tem 72 anos. Alguém sabe quantos anos são? Eu não busquei essa informação. Mais ou menos 65. Então esta igreja, esta comunidade já se reunia antes mesmo da emancipação do município de Tramandaí. E aqui com certeza muito se orientou, muito se instruiu, muito se chorou junto, muito se animou uns aos outros também para a vida de fé. E hoje nos vem uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve à comunidade de Efésios, e fala também sobre a unidade, a importância de estarmos, numa palavra bem usada pelos jovens hoje, conectados com Deus, mas também conectados uns com os outros, para que possamos ter força também na vivência da nossa fé, mas também na prática daquilo que Deus espera de cada um de nós. Caros irmãos, caras irmãs, Paulo orienta a sua comunidade para que a humildade seja algo sempre presente na vida de cada cristão. E eu sempre digo que a humildade, ela deve permanecer sempre conosco em cada momento da vida. E o que facilmente a gente vê muitas vezes que pessoas que estudam um pouco mais a palavra, têm um pouco mais de conhecimento, às vezes acabam perdendo a humildade, porque acham que a partir de algum conhecimento podem simplesmente dizer: olha, fulano, tu não deves agir assim, e aí acabam perdendo a humildade. Eu gosto sempre de dizer que humildade e fé devem andar juntos, lado a lado, como antigamente tinham aquelas juntas de boi, cangadas, né? Com aquela canga onde ia o arado, e aqueles bois precisavam caminhar lado a lado. Assim também a nossa fé e a nossa humildade precisa andar lado a lado, para que a gente sempre perceba aquele exemplo de Jesus, quando na noite que foi traído, ele lavou os pés dos seus discípulos, para que os discípulos também possam perceber que nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir uns aos outros com verdadeiro amor. E eu tenho plena certeza que a comunidade tem caminhado nesses passos. Sim, não vou dizer que nunca houve tropeços, mas de forma geral, 72 anos, uma história dessas é porque ela foi vivida de fato com humildade, foi vivida com paciência também. E essa questão que Paulo nos traz, que nós precisamos ter paciência também nas nossas relações e principalmente em comunidade. Eu me lembro de uma história que eu já contei uma vez aqui, mas eu gostaria de contá-la de novo, daquele pastor que estava há muitos anos na sua comunidade, mais ou menos como eu, já estou 12 anos aqui, né? E aquele pastor achava que o piano não podia estar no lado esquerdo aqui, ele tinha que estar no lado direito da igreja. É uma questão às vezes de fluir as coisas, de andar as coisas, e ele ficou muitos anos dizendo para a diretoria, para a comunidade: gente, vamos pegar aquele piano dali e vamos colocar ele do outro lado da nossa igreja. E as comunidades, as pessoas, a diretoria dizia: não, pastor,
vamos deixar ele lá no lugarzinho, esse lugar é dele. Aqui sempre foi assim, vamos continuar fazendo assim. Até que um dia o pastor foi embora para uma outra comunidade, continuar o seu serviço, e passaram-se mais ou menos 1 ano e pouco. Aquela comunidade resolveu chamar de novo aquele pastor para um domingo especial, festivo, para trazer uma mensagem. E quando o pastor entra pela igreja dentro, ele vê o piano do outro lado da igreja. E ele pensa, puxa, mas eu trabalhei tantos anos lá, eu insisti tanto para trazer esse piano para o outro lado, por que será que isso não deu certo? Eu vou perguntar para aquele pastor novo que está ali nessa comunidade, né? E aí ele perguntou, olha, como é que tu conseguiu uma proeza dessas, né? E aí o pastor disse, olha, cada dia de manhã eu ia lá naquele piano, empurrava 1 centímetro. No final de 1 ano ele estava lá do outro lado. E aí ninguém percebeu que aos poucos ele estava indo do outro lado. Sim, na verdade isso é uma história, né? Mas que ilustra muitas vezes aquilo que nós como comunidade precisamos perceber. Porque quando nós agimos com afoito, quando nós às vezes queremos transformar tudo, pessoas não se transformam assim. A gente vai evoluindo, a gente vai aos poucos se transformando, né? Absorvendo coisas boas uns dos outros, nas nossas convivências, da palavra e assim por diante. E aí aquele pastor pôde perceber também que na sua comunidade as coisas precisam ser ao tempo de Deus, aos poucos. Talvez, por isso às vezes as pessoas pensam, poxa, mas parece que lá na comunidade as coisas sempre são iguais e nunca mudam. Sim, elas vão mudando. As pessoas vão melhorando, as pessoas vão se transformando, as pessoas vão percebendo aos poucos que precisam mudar e que precisam ser pessoas melhores, que precisam viver mais desse amor que Deus também teve por nós. E o texto ele continua falando então nos versículos 4 e 5 que existe um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nessa perspectiva, nós podemos perceber que nós, ou seja, aqui em Tramandaí, ou seja, no mundo inteiro, somos um só corpo, temos um só Deus, temos só um Espírito. E que o mesmo Espírito que está com um está com o outro. E Deus é onipresente, e Ele está e quer estar com cada um de nós. Mas muitas vezes é nós que estamos com as portas trancadas e não deixamos também o Espírito de Deus agir em nossas vidas. E também Paulo nos fala também de um só batismo, que muitas e muitas vezes nós percebemos pessoas que foram batizadas e que viveram uma certa parte do seu batismo ativamente, de repente se desiludiram com alguma coisa, se afastam da igreja, se afastam de Deus, às vezes fazem coisas erradas, coisas fortes, erros gravíssimos, e um dia desses Deus os chama de novo para o seio da comunidade, para a vivência com Deus, e elas ainda então pensam, poxa, então eu preciso de novo ser batizado. E aí nós temos que lembrar dessa palavra, que Deus nunca abandonou esta pessoa, e que ela sim se afastou de Deus. E eu gostaria de trazer isso também de uma outra forma, num exemplo que eu recentemente observei. Nós tivemos semana passada em São Francisco de Paula, e à noite nós ligamos a lareira, estava frio, e antes de dormir a gente observou, o fogo já estava apagando, já não tinha mais perigo, e a gente foi dormir. E no outro dia, quando eu quis de manhã ligar de novo a lareira, dei uma soprada, uma mexida nas cinzas, o que tinha lá embaixo? Uma brasa, uma brasinha. Coloquei 2, 3 papelzinhos ali, uns gravetinhos, quando veio já
tinha fogo de novo. Mesmo que às vezes a gente não perceba mais o fogo da presença de Deus em nosso coração, ele está lá. Basta a gente só colocar ali um alimentinho que Deus de novo vem com força agir na nossa vida. Eu trouxe hoje uma pecinha aqui. Queria saber se vocês conseguem reconhecer o que é essa pecinha. É um elo? Elo de corrente, né? Aquelas que escorre água ali, né? Que o pessoal coloca nos canos, né? Isso tem alguma importância para a gente? Esse elo tem alguma importância para a gente? O que tu vai fazer? Tu que constrói bastante, o que tu faria com isso aqui? Ia guardar num canto. Um dia podia usar. Não tem importância, né? Isso. Esse elo é como a gente. Esse elo pode ser eu, quando eu estou sozinho. Mas quando eu me disponho a estar em comunidade, eu deixo de ser apenas um elo e faço parte de uma corrente. E a corrente a gente sabe para que serve. E quando Paulo fala de uma maneira tão bonita que nós somos parte de um corpo e cada um de nós tem a sua importância, nós nos tornamos esta corrente. Corrente de força, de bem, de coisas boas. E assim também na nossa vida. Quando nós nos isolamos, nós nos tornamos às vezes um elo, meio que até sem importância. Deixado de lado, guardado no fundo da gaveta até que vá fora. Mas quando nós nos dispomos a viver em comunidade e a viver com família, com as pessoas à nossa volta, de uma maneira que Deus quer, nós nos tornamos parte da corrente de Deus. Nós nos tornamos pessoas. Quando você é só um membro e nem participa da comunidade, só contribui, você é este elo. Agora, quando você se torna um membro ativo e participativo com seus dons, você faz parte de uma corrente, de uma comunidade. E você passa a ter importância junto com os outros. De igual maneira, não tem uma que é mais importante ou menos importante. Todas são importantes da mesma maneira. Amém. Eu convido para nós cantarmos a canção que segue, que é a Canção da Caminhada. Canção da Caminhada 575, está também no nosso folheto.
a senhora Yara Corso, né, que continuará então a homenagem também da comunidade pelos seus 72 anos de caminhada. E logo depois nós teremos também um momento celebrativo de gratidão, onde que cada pessoa, cada um de vocês que quiser fazer uso da palavra, a gente colocou ali 1 minuto para a gente também não extrapolar o tempo, senão a gente não almoça e janta, né? Vai depois para a janta, né? Para no microfone, então, transmitindo alguma coisa através também do símbolo que vocês trouxeram. Passo a palavra, então, para Yara Corso. Obrigada, pastor. Prezados membros, visitantes da nossa comunidade nesse dia festivo. No dia 6 de junho do ano de 2021, vivenciamos nesse tempo o culto de aniversário de 70 anos da comunidade Bom Pastor. Durante um ano, a data de sua fundação foi lembrada nos cultos mensais, sempre buscando os fatos relevantes da sua história durante os seus 70 anos de existência. A comunidade teve início e foi formada por um grupo de moradores com o apoio do pastor Ernesto Kunert, da paróquia de Itati, no dia 13 de junho de 1951. Na falta de um pastor fixo, estudantes de teologia e leigos atuavam nas pregações e assim passaram-se alguns anos, quando então radicou-se em Tramandaí o pastor Osmar Armange e a sua esposa Ivete, e desde então intensificaram seus trabalhos, sendo também criada a Paróquia Litoral do Nordeste. Em diversas ocasiões e cultos foram homenageados o senhor Arnildo Bertoldo Miller, único fundador presente entre nós, e todos os pastores que pela comunidade aqui passaram, alguns marcando presença, outros enviando o comparecimento de familiares para representá-los. Foram também lembrados os primeiros 2 casamentos aqui realizados. O primeiro, de Oswaldina Rodrigues e Rodino Kampf, no ano de 1951. E o segundo, de Laci Miller e Lácido Laufer, no ano de 1954. Ela, filha do Sr. Otto Miller e Lídia Miller, fundador e primeiro presidente desta comunidade. Estes casamentos foram realizados num barracão aqui existente, porque nós não tínhamos ainda o nosso tempo. Foi também aqui nesse local, por iniciativa das senhoras da UASI, criada uma escola para atender as crianças da nossa comunidade. Mas o sucesso foi tanto que a escolinha estendeu seu público externo. Também a escola levou o nome de Escolinha de Alzira, em homenagem à senhora Alzira Decken, que juntamente com seu esposo Arnaldo, durante alguns anos, cedeu a sua residência para que os cultos fossem realizados. E então, a escolinha cresceu, passo a passo, série por série, e tornou-se hoje o Colégio Sinodal de Tramandaí, que abriga mais de 400 alunos. E assim, mês a mês, durante um domingo por mês, foram lembrados e homenageados aqueles que fizeram parte da história da comunidade do Pastor. Pastores, presidentes, grupos, famílias, escola, UASI, Comunidade Trindade de Mariluz, ponto de pregação de Balneário Pinhal, Jetra, a nossa juventude evangélica atuante hoje, e também algumas autoridades locais. Entre as famílias que podemos considerar igualmente como fundadoras e que ainda estão presentes, lembramos as famílias que até hoje ainda são muito presentes dentro da nossa comunidade. Kirsch, Bloch, Ketz, Sperber, Miller, Lam e Schenkel. E ao citá-las, eu cito também outras, que também presentes, não tão presentes, mas sempre caminhando conosco. A OASI foi lembrada durante as homenagens como o mais antigo e primeiro grupo atuante, formado por senhoras evangélicas que se reuniam para tomar chá e confecção de peças de artesanato para vender, mesmo antes da fundação da comunidade. Por isso, a OASI é mais antiga que a comunidade. A
Assim como folhas e galhos de uma mesma árvore, a oase também cresceu e deu bons frutos. Dela nasceu, além da escolinha de Alzira, um espaço transformado, um projeto de cunho social e cultural sem fins lucrativos, um verdadeiro trabalho de diaconia praticado dentro da nossa comunidade e que tem apresentado excelentes resultados através dos seus projetos sociais. Prezada comunidade, este foi apenas um resumo da história e dos fatos ocorridos na comunidade Bom Pastor nos seus 70 anos de existência, sob as bênçãos do Senhor, que até aqui nos trouxe. O mesmo Senhor que hoje nos une em orações por ocasião da passagem dos seus 72 anos, e que certamente continuará nos guiando nos próximos anos que virão. O nosso culto de hoje são de muitos agradecimentos pelas bênçãos recebidas. E como solicitado e sugerido pelo pastor algum domingo atrás, gostaríamos de apresentar aqui e agora algumas lembranças pessoais guardadas por nossos membros que lembrem a sua atuação, a sua permanência, a sua atividade dentro da nossa comunidade. Nós vamos colocar o microfone à disposição de alguém que tenha trazido alguma lembrança para que rapidamente apresente e justifique o seu material. Alguém que queira iniciar? Wilson, nosso presidente. Mais do que presidente, mas músico que está aqui hoje. Por todas as igrejas que eu passei nesse país, eu já andei um pouquinho por aí, foi sempre pela música que eu cumpri a minha missão dentro do culto, dentro dos cultos, dentro da vida da igreja. Eu trago esta partitura por amor. O texto diz por amor. Por quê? Quando assumi o coro dessa comunidade, por indicação da comunidade, por agradecimento ao pastor Martin, que está ali, que foi o regente que me falou comigo também. Muito bem, olha a sua presença aqui, pastor. Estávamos próximos do Encanto. E eu falei, olha, eu tenho que dizer, tem daqui 2 semanas sem estar nesse grupo cantando no encontro. Escolhi 2 músicas do repertório que já tinha e falei, eu vou levar uma música nova para o grupo e ver como o grupo responde. Foi essa música aqui. É uma música que eu nunca havia feito em nenhum coro, nenhuma comunidade e nenhum curso, pelos imensos cursos que eu fiz, vários cursos que eu fiz no país todo. Era uma música em inglês, eu traduzi a versão em português, eu que fiz, imprimi e fiz. Então esse é o meu marco, o meu vínculo com a comunidade. Fiz o coro em 2 ensaios, cantor no encontro. Não é uma música fácil de ser feita, e isso me provou que o grupo é bom e que eu podia desafiá-los a fazer muito mais coisas. Daí vieram as cantatas que fizemos na Páscoa, no Natal, e mais uma que vocês vão assistir esse ano. Então isso é o que me marca dentro da vida da Células Comunidade Evangélica Luterana e da Paróquia Bom Pastor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos que me acolheram. Gostaria de agradecer a presença dos representantes da família. Eu? Por favor, pode vir. Eu quero deixar aqui registrado uma impressão sensitiva. Como coralista, já participei de diversas apresentações em vários locais, e essa igreja, esta comunidade, tem sido, a que melhor tem uma ressonância, uma condição acústica por excelência para se exercitar, para nós cantarmos. Isto é a impressão que eu quero deixar aqui registrado. Essa qualidade, além da comunidade, uma comunidade atenciosa que se encontra em muitos poucos locais, pessoas que ficam realmente interessadas e apreciando o trabalho
que nós apresentamos. Muito obrigado. Fabrício. Bom dia a todos. Meu nome é Fabrício Corso. Eu venho aqui hoje, dada a importância do meu significado nessa comunidade, nessa igreja. Eu, que bem dizer, fui criado aqui nesses corredores, que passei por essas escolinhas. Fui criado pela minha avó Alzira, como minha mãe falou aqui antes, que deu início também nas atividades lá no passado. Ela que me criou aqui dentro, nos corredores, na sua escolinha. Cecília, que foi minha compatriota aqui na escolinha. E eu que fui batizado, né, nessa igreja em 1984. Eu que também fiz a minha confirmação nessa igreja em 1997. 97. Pelo menos eu estou aqui na confirmação. E foi bastante legal. E me afastei, né, durante 12 anos da minha cidade, da minha família, da minha comunidade, a respeito de trabalho. Minha esposa e meu filho hoje residem em outro estado, estão vindo agora para cá. Quem sabe, né, pastor, para nós fechar esse ciclo e fechamos um casamento aí. E fico muito feliz em compartilhar esse momento e recebi alguns convites também da comunidade para fazer parte da secretariado, né? E fico muito feliz de ter retornado e ver que as coisas foram crescendo. O pastor à nossa frente, vai dizer 12 anos, né, pastor? Mais ou menos os 12 anos que eu me afastei, mas o meu significado e a minha importância é a importância com o conjunto todo, que a minha avó me passou, que veio com a minha mãe, que veio com o meu batizado, com a minha confirmação, e agora é um presente de novo com a comunidade. Obrigado. Mais alguém? Então eu também gostaria de... Armin, por favor. Pode ir. Bom dia. Em 2014, eu vim de Canoas para Tramandaí. O primeiro culto que nós fizemos aqui, a nossa intenção era vermos, nós éramos da IELB, e para a IELB. Primeiro domingo viemos, uma terça, domingo viemos ao culto. A nossa surpresa, pastor Edson e a sua esposa Mônica, prima irmã da minha esposa. Que IELB coisa nenhuma, né, tia? Vamos ficar na ICLB. Ficamos. Minha esposa foi presidente de uma gestão, foi secretária remunerada por mais ou menos 3 a 4 anos, e aqui estamos até hoje. O segundo motivo, o primeiro jantar que teve, que nós participamos desta igreja, a gente sempre foi daquele jeito de botar a mão. Terminou o jantar, minha esposa e eu fomos recolher os pratos, talheres e coisa, né? Dona Olinda, que vai fazer 90 anos agora, dia 23 de julho, estava lá na cozinha e chegou o pastor, você lembra disso? Quem é esse casal que está ajudando ali? Eu. Eles não são daqui, são gente nova. Aí o pastor, ela é prima irmã da minha esposa e ele é o esposo dela. Pastor, nós temos que trazer eles para cá, né? Foi o que aconteceu. Então eu quero falar. Aí depois, conversa daqui, conversa dali, a dona Linda chegou em mim
a gente se apresentou e tal, e ela chegou assim, ó irmão, o que vai ser dessa comunidade o dia que nós partirmos? Eu disse, nem. Outra coisa, tudo isso que a Doriana falou sobre a fundação, ela estava presente. Ela é uma dos membros mais antigos aqui. Eu não vou dizer velho e nem idoso, mais experiente do que todos nós. Dona Olinda, que fará 90 anos agora, no dia 23 de julho. Muito obrigado. Hoje de manhã eu vou lá na casa dela, vou buscar, levar ao culto. Aí ela disse, eu tenho que me arrumar. Eu vou te dar 24 horas para te arrumar. Mas não adianta, tu não vai ficar mais bonita que tu já é. Tinha que ver ela mandando na cozinha, pessoal. Sempre foi mandora na cozinha da igreja. Então eu também gostaria de dizer que eu sou uma pessoa, sabe aquelas pessoas que juntam coisas? Não no mau sentido. A gente tem visto algumas postagens terríveis de gente que são acumuladores. Eu me considero também uma acumuladora de lembranças, de tudo que vai me mostrar lá adiante o que eu já passei. Ontem, mexendo rapidamente nos meus álbuns, eu achei 2 fotos de chás aqui na nossa comunidade. Cada foto desta tem 3 pessoas. Na primeira, Valesca Quinoboc, Shirley Sperry e Lúcia Milbayer. Claro que vocês não vão enxergar, mas elas estão aqui. Na segunda, Dona Laura Gil, Dona Santina e Dona Ana, mais conhecida como mãe do Paulinho, hoje nosso Paulinho do Carroçal. Dessas 2 fotos, muita tristeza, constatei que apenas 2 estão entre nós, Dona Santina e a Chico. As outras já passaram por outro plano. Mas ficou a lembrança de uma mesa de chá da nossa oásis e de um jantar onde a Dona Valesca, a Shirley e a Lúcia atuavam tanto no bazar como também no nosso balcão das bebidas. A outra foto foi mais recente, tirada eu e a Shirley, e então com o pastor Jairo, que foi o pastor do tempo de infância e adolescência do Fabrício. Uma pessoa muito querida para nós e que a gente mantém contato até hoje e que nós fizemos aqui por ocasião do nosso culto festivo, onde Jairo foi homenageado. Também tenho aqui, e tinha em casa, e tenho em casa, aliás, o nosso folheto, como esse de hoje, que foi distribuído no culto, o folheto dos 50 anos da nossa comunidade. Vocês lembraram quando nós fizemos toda aquela programação dos 70 anos, e eu me muni de todas as matérias e materiais que eu dispunha em casa. E eu tenho isso tudo muito organizado em álbuns, em plásticos e as matérias dentro. E eu retirei dali. E aí agora eu encontro-se no meu escritório, no momento e lugar ignorado. Essa semana eu vou localizá-lo para colocá-lo na parte justamente que ficou o quadradinho onde ele estava guardado por tanto tempo. Mas eu achei também uma lembrança, a lembrancinha de um chá feito pela Oase por ocasião dos 50 anos dessa comunidade. Foi um chá muito concorrido, muito gostoso, e em cada xícara, ao lado de cada xícara, tinha um coração, que tinha a data, 1951, comunidade com o pastor, 50 anos de amor. E dentro desse coração, então, saía o guardanapinho do chá. Então, essa lembrança eu guardei. E tenho ainda em casa, como eu sou um pouco meio desastrada,
eu até nem peguei. Eu tenho um sino que me foi dado pela professora e diretora da escola Alba Seva. Naquela época não existia a campainha que hoje, né, a sirene que as escolas utilizam, era na base do sino. Como eu faço parte do Lions, cujo símbolo também é o sino e o martelo, a Alba disse assim: quando nós botarmos uma campainha, eu vou te dar esse sino. Então, ela se foi da escola aqui, mas ela deixou o sino para que me fosse entregue. Então é um sininho de bronze, pequeno, mas ele é incrivelmente barulhento. O sino do Lions, ele faz o barulho quando se bate o martelo. Mas o sino da escola era diferente, era para chamar a atenção dos alunos mesmo. Então ele é bem barulhento. E ontem eu peguei ele na estante das minhas lembranças. Quando eu fui tirá-lo, ele já fez um barulhão e eu disse: não, volta e fica quietinho aqui. Senão amanhã, hoje nós teríamos o sino, acho que mais alto que o de lá. Então essas são as lembranças que, entre tantas, né, que eu guardo dessa comunidade. Alguém me pediu a palavra, por favor. Pode ir. Depois. Pode ir. Palmas, Vera. Nossa família veio felicitíssima na nossa cidade e na nossa comunidade. Bom dia a todos. Meu nome é Pierre Weber. Eu sou fui membro muito tempo da comunidade. Hoje estou na comunidade de Osório, ajudando a comunidade de Osório. Inclusive, aproveito a oportunidade para convidar os membros da comunidade também para conhecer aquele novo templo que foi edificado em Osório. Foi vendido o terreno para a igreja adventista, o antigo terreno em templo, e hoje foi construído um templo muito bonito, moderno, com um salão paroquial, uma comunidade muito ativa, nas proximidades do cemitério de Osório, há umas 3 quadras mais ou menos do cemitério de Osório, na zona nova que foi criada em Osório. É um breve convite. Mas o que me traz aqui é dizer algumas palavras sobre os 72 anos da comunidade evangélica de confissão luterana em Tramandaí. Começo dizendo que a vida é feita de emoções. E essa comunidade, estas paredes, este teto, tem muitas emoções. A professora Yara falou em ensino. Antigamente não tínhamos internet, não tínhamos telefone, e o nosso meio pelo qual chamávamos ou chamava-se os fiéis era através do sino. Então, pegando este pequeno ponto do sino, que é um símbolo que hoje seria a internet, a buzina, eu quero falar um pouco deste sino da nossa igreja. A nossa comunidade é circundada por uma rua chamada Rubem Berta. Esse senhor Rubem Berta foi o presidente da Varga, e ele, poucos sabem, foi um dos que muito ajudou esta comunidade, mesmo porque muitos equipamentos da Varga vieram da Alemanha. E eu posso hoje, em especial, como sou um pequeno historiador da comunidade, dizer que esse sino foi trazido da Alemanha por intermédio de um senhor chamado Kirchner, que ele tinha uma metalúrgica em Porto Alegre, uma ferragem, numa rua central de Porto Alegre, e por intermédio dele e também do Rubem Berta, que era um morador do Imbé, nós conseguimos, comunidade, como uma grande corrente que existe até hoje, trouxe da Alemanha este sino. Uma peculiaridade do sino é que quando nós tocávamos o sino, tinha que cuidar para não puxar muito forte, porque ele vira, ele tranca. Então era um alerta que nós tínhamos que cuidar muito bem do sino, como hoje é cuidado. Então, senhores, este sino que nos chama para os cultos foi trazido da Alemanha
por intermédio desse senhor, que hoje é o nome de uma rua aqui ao lado, e também por aquele outro senhor que se chamou Quixiro, que era o dono de uma ferragem. Paralelo ao sino, veio também para a comunidade um objeto valioso, que hoje difícil de encontrar, até uma parte da sua vida ele sofreu um dano, e por isso foi muito difícil conseguir uma peça de reposição, que é esses cristais, esse vidro, esse vitrô de cristais, que veio também da Alemanha. Teve uma época que houve um furto aqui na comunidade, e foi reparado um vidro, e foi muito difícil o reparo, porque era uma peça bem difícil de ser encontrada. Então, esses dois itens, o sino, o vitrô, representam quantas pessoas que sentaram nesses bancos e ajudaram essa comunidade. Não estão mais aqui por uma questão de vida, por uma questão de morte. Eu quero também ressaltar que nós temos, além do templo aqui, o cemitério evangélico, que é um local onde sepultávamos os nossos parentes, amigos, e que hoje poucos sabem, mas eu vou esclarecer, que aquele cemitério evangélico, ao lado, existe um outro cemitério. E pergunto, por que existe um muro que divide dois cemitérios? Um ecumênico, que é de toda a comunidade, todas as religiões, todos os entes religiosos podem lá colocar os seus entes, e existe um outro ao lado, onde é o nosso cemitério evangélico, que faz parte da comunidade e hoje também completa os 72 anos, e que é separado. Aí eu vou contar um pouco da história desses 72 anos da comunidade. Nós precisamos uma época no Brasil cuidar com o tempo, né? Só temos que cuidar com o tempo. Eu vou encerrar, porque a história da comunidade e do cemitério são contadas, pastor. E isso não foi falado. Então eu pediria um minutinho a mais. Então o cemitério da comunidade foi separado, porque na época o governo determinou que alguns cursos tivessem um local fechado. Como tivemos um muro na comunidade, foi fechado, hoje é tela, como tivemos um cemitério fechado. E em função disso, nós não podíamos sepultar os nossos entes queridos no outro cemitério. Era uma breve explicação e uma lembrança especial que eu queria dar ao cemitério. Eu quero, antes de encerrar, pastor, com todo respeito, usar o nome de uma pessoa que não foi falada aqui, que é o pastor Fischer. O pastor Fischer, que antecedeu o pastor Jairo, foi uma pessoa muito especial. Ele ajudou muito a comunidade de Itati, Tramandaí, e era um pastor que residia em Taquara. Ele se deslocava com grande dificuldade para manter os cultos sempre na mesma ordem de frequência. Com isso, não sei se eu pude, de um breve momento, de uma breve emoção, contar um pouco da história da comunidade evangélica dentro desses 72 anos. Muito obrigado. Obrigada, Pierre, por ter comentado com coisas tão importantes, né? Um assunto tão importante nesse culto sobre a nossa história. Queria dizer também ao Pierre que o pastor Fischer foi homenageado também, como todos os outros pastores que passaram por aqui, né? Quando chegou o seu ano de estar conosco. Todos foram homenageados devidamente. A nossa presidente também pediu a palavra. Eu digo que ela é presidente porque ela é a dona do dinheiro. Então a gente sempre dá um acima, né? Tem que tratar com respeito, né? Eu vi a Yara mostrar fotos assim, então eu vou falar. Eu não caí aqui de paraquedas. As pessoas não me conheciam, mas eu fui casada durante mais de 32 anos com um luterano, tenho 3 filhos batizados na igreja luterana, não nessa, porque eu não morava aqui. E aí a gente pergunta, como é que eu vim parar aqui? Isso é uma coisa que foi construída. Essa foto, como a Yara tem essa dela, tem essa minha que é muito marcante. Faz a ligação com a comunidade. Eu vou ler para você. Passávamos
Mariluz, desde 1981. E sempre que havia comemorações aqui, Marlene, cadê Marlene? Minha cunhada ali, levanta Marlene, nos dava convite e quando a gente podia, a gente sempre vinha nos chás da UASI de verão. Mas esse evento aqui, desta foto, foi muito especial. Eu estava de aniversário, foi no dia 29 de janeiro de 2004. E recém havia terminado um tratamento de quimioterapia, radioterapia e curando de um câncer de mama. Meu cabelo estava bem curtinho, igual da Lindinha. E a gente supera, tá? Vai com fé. E aí eu decidi comemorar com minhas vizinhas, minhas amigas, minhas cunhadas, minhas sobrinhas no chá da UASI. Viemos todos de Mariluz para cá para o chá da UASI. E alguém falou para o pastor, que agora eu sei que era o pastor Chia, que eu estava de aniversário. E toda a comunidade se levantou, certo, vendo o meu estado, e cantou parabéns. Foi um dia inesquecível. E eu sou grata a essa comunidade por isso. E talvez é por isso eu me empenho tanto em fazer um bom trabalho. Obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade, pelas pessoas que deram seu testemunho aqui diante da nossa imensa plateia de hoje. Agradeço ao nosso presidente Wilson, ao pastor Edson, por ter mais essa oportunidade de estar aqui, também falando um pouco da nossa comunidade, da minha comunidade de coração. Obrigada. Obrigado, dona Yara, por conduzir esse momento também. Nós temos as ofertas hoje são locais e permanecem para a missão, trabalho de missão aqui desta comunidade. Nós vamos modificar um pouquinho a sequência, enquanto nós ouvimos agora a canção Gratidão, cantada pelo coro, nós recolhemos então as ofertas locais para o trabalho de missão desta comunidade. Muito bem, enquanto o coro agora se prepara para
nos auxiliar na canção Pai Nosso, né? Eu gostaria de fazer as considerações finais, agradecer às crianças, aos jovens, ao ASE, à comunidade, a todas as pessoas que se envolveram nos preparativos dessa comemoração de 70 anos. Ontem foi muito bonito ver gente na cozinha trabalhando, gente no salão trabalhando, gente no corredor trabalhando, gente aqui na igreja se organizando para preparar o culto. Então, estavam com bastante pessoas envolvidas, isso é bom, isso mostra a comunidade. Obrigado a todos que de alguma forma auxiliaram, que trouxeram também seu depoimento. Importante é a comunidade também compartilhar essas coisas. Logo mais nós queremos também lembrar os aniversariantes, né? Como foi dito, a Olinda, 90 anos. Hoje temos alguém com aniversário, 80 anos. Como é o nome dele ainda? Nelson. Seu Nelson, muito bem, né? Tem mais alguém aniversário em julho? Junho? Delar Reis hoje também, né? Transmito parabéns para ele. Mais alguém? 14 de junho também, parabéns. E a própria comunidade, né? 3 de junho, né? Mas antes nós vamos então nos colocar em pé. Agora vamos fazer a oração do Pai Nosso, ouvindo e cantando junto a canção Pai Nosso. Convido então para nós cantarmos parabéns à aniversariante, comunidade Bom Pastor, aos demais aniversariantes do mês de julho. Então, cantamos juntos parabéns. Parabéns então a toda a comunidade, a todos nós, parabéns aos aniversariantes, que Deus dê muitas e muitas bênçãos para a comunidade, para vocês aniversariantes, e os aniversariantes desse mês convidam a todos para participar também da festa, né, no almoço, que será servido em instantes ali no nosso salão, né, Wilson? Posso ter 3 paramentos? Ai, que fome! Tá bom. E como bênção, nós também vamos receber a bênção através da canção do nosso culto.
ao final desse culto, iremos receber e aceitar o envio de Deus. Que Deus nos acompanhe, hoje e para todo sempre. Amém. Bom domingo, abençoada semana a todos vocês.